União Doutrinária e também da espiritualidade amiga que está aqui presente. Lembrando sempre a todos vocês que quem organiza as atividades é o mundo espiritual. Nós aqui somos meros recepcionistas, aprendizes, recepcionistas. Nos esforçamos muitas vezes para não atrapalhar as atividades. Contamos com todos vocês, com as suas vibrações amorosas, que os nossos pensamentos fiquem neste recinto. O que nos trouxe aqui é para ouvir algo que nos acrescente positivo, que traga um estímulo para a nossa vida, né? Então, vamos permanecer neste pensamento junto com a espiritualidade amiga. Esse livro chama-se Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, ele é dos anos 80, era encarnado na época o Martins Peralva e ele fez alguns estudos de algumas passagens do Evangelho. Bem interessante, vale a pena ler, não é um livro difícil, ele é gostoso, bem bom. O tema que nós vamos falar aqui de Lázaro também se encontra presente na Gênese, uma obra do Pentateuco Espírita de Allan Kardec, na parte que vai falar dos milagres de Jesus. Também no Livro dos Espíritos, na segunda parte, quando vai falar do sonambulismo, êxtase, catalepsia, vai ter um entendimento mais da parte científica, da explicação do que aconteceu com Lázaro. Alguém aqui nunca ouviu falar de Lázaro? Lázaro até que é conhecido no meio, né, das pessoas. Lázaro, só para a gente relembrar então, é aquele sujeito que já tinha morrido fazia 3 dias. Lázaro era irmão de Marta e Maria, que tem outra passagem no Evangelho de Jesus. Jesus era muito amigo dessa família, muito amigo de Lázaro, Marta e Maria. As irmãs aflitas, vendo o irmão que tinha morrido, mandam chamar Jesus. Jesus estava a 2 dias de caminhada da cidade. E mesmo assim Jesus não se apressa. Ele falou que essa doença, esse acontecimento não era para a morte, mas para a salvação, para algo bom. Então, quando Jesus chega, Lázaro já estava lá morto fazia 3 dias. Nessa época, Jesus já era bem conhecido, já tinha feito várias curas, milagres, acalmado a tempestade, andado sobre as águas. Então, e o povo judeu era um povo naquela época muito ligado aos profetas, a essas questões, né, do mundo espiritual, do sobrenatural. Então, ele já era conhecido, o profeta Nazareno. Então, o burburinho na cidade que o profeta Nazareno ia ressuscitar um morto, tirar alguém das garras da morte. Então vocês imaginem, hoje em dia não é diferente, a multidão que estava em torno da casa de Marta e Maria. Na verdade, Lázaro já havia sido sepultado. Naquela época, naquela tradição, naquele povo, as pessoas eram enterradas nas pedras, né, nos sepulcros. Tinha uma pedra, um buraco, era colocado lá dentro, enrolado em faixas e colocado uma pedra lá dentro e deu. Lázaro já estava ali, morto, fechado, na escuridão. Eis que chega Jesus e fala a primeira frase: tirai a pedra. Tinha um monte de gente ali. Jesus ia ressuscitar um morto. Não era mais fácil ele fazer assim para a pedra e a pedra sair? Por que ele mandou as pessoas que estavam ali retirar a pedra? Que devem ter tido trabalho, né? Eu imagino que era uma pedra pesada, né? Primeiro, Jesus está dando uma lição de que ele faz as coisas mais difíceis, mas nos compete já fazer as coisas mais fáceis. Fáceis no sentido que estão mais a nosso alcance, à nossa mão. É necessário a gente participar do movimento de melhora do mundo, do movimento de melhora da nossa família, do movimento de melhora íntimo de cada um de nós. Jesus vai fazer a parte mais complexa, mas nós temos que fazer a parte que nos compete. Como diz o seu Ivan Azevedo nas terças à tarde, aquilo que a gente não resolve, deixa para Jesus. Mas tenhamos atenção se nós não podemos já fazer alguma movimentação em nossas vidas que nos compete. E a outra parte desse ensinamento também é para mostrar porque Lázaro representa cada um de nós.
O estudo, o conhecimento dos personagens da Boa Nova que estão no Evangelho nos dizem respeito. Porque quando nós nos colocamos no lugar de cada um deles, tem um pouquinho de cada um de nós. De cada personagem, em cada passagem, nós vamos tirar ensinamento para nós. Então, Lázaro representa cada um de nós, que estamos o quê? Muitas vezes mortos para as questões espirituais. A matéria que nos cerca nos faz morrer para a questão do espírito. Muitos de nós, em muitas épocas, em muitos períodos de nossa vida, a humanidade se encontra nesse momento, grande parte dela, morta para as questões espirituais. Muitas pessoas já não acreditam em Deus. Jesus então nem ouviu falar, ou despreza a figura do Cristo, ou colocam Jesus num patamar humano, né? As questões então do mundo espiritual, que a vida continua após a morte, que a gente pode entrar em contato com os espíritos, que a gente reencarna. Isso aí, para muitas pessoas, nem está na sua pauta diária. É simplesmente o corpo, o trabalho, a matéria, a sensação do corpo. E nós não estamos muito distantes. Aqui nós estamos fazendo um movimento, mas nós nos encontramos alguns períodos de nossas existências, alguns dias, muitos, uma vida inteira, mortos, completamente anulados em relação à nossa espiritualidade. Então, Lázaro representa nós. E essas pessoas que são convocadas pelo Cristo, tirai a pedra, representa quem? Os nossos amigos. Nossos amigos encarnados, os nossos amigos desencarnados, uma página de livro, uma palestra, um bom filme, um encontro, qualquer coisa que nos desperte para algo superior, representa estes amigos que Cristo convida a tirar a pedra. Porque o Lázaro estava lá na escuridão, ele não ouvia o Cristo, como nós não ouvimos. Então nós somos cercados por amigos nas duas dimensões da vida que podem nos auxiliar. E não precisa nós pedir ajuda, porque se fosse esperar pedir ajuda, muitos de nós continuaríamos mortos. Então, Deus, na sua bondade e na sua justiça, nos conhecendo na nossa faixa evolutiva, né? Deus não pede para nós nada mais daquilo que nós podemos dar, porque Ele conhece a nossa natureza. Ele sabe o estágio. Vamos dar um exemplo? Uma professora da primeira série do ensino primário vai pedir um cálculo avançado? Não. Uma pessoa universitária vai pedir um 2 mais 2 para o aluno? Não, não tem sentido, porque ela já sabe. Então, basicamente é assim. Deus pede para nós aquilo que nós já estamos com condições de fazê-lo. Mas para nós chegarmos no aprendizado, essa criança do ensino fundamental, ela só vai chegar no universitário como? Com auxílio de professores, colegas, há uma jornada, uma caminhada. Então todos nós aqui estamos numa jornada para o progresso espiritual. E nós somos solicitados para o auxílio aos nossos amigos quando temos condições e quando nós estamos na posição de Lázaro, a vida que quer o nosso sucesso. Deus não quer o nosso fracasso. Nós projetamos em Deus algo que ainda é muito humano, né? Que Deus castiga, que Deus é sacana, que Deus não dá bola para mim, Deus não me enxerga. Deus não é assim. E podemos ter uma ideia, comparando Deus à natureza. Tem alguma coisa errada nos fenômenos da natureza? Quem gosta aqui de química? Não é bonito quando você estuda as leis da química, da física, os movimentos da maré, da lua, tudo é perfeito. A natureza é a representação mais próxima que nós também podemos compreender a perfeição das leis morais do Pai. Então tudo é perfeito. Então Jesus fala, tirai a pedra, o pessoal tira a pedra e daí nós vamos entrar na segunda frase que está no Evangelho. Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora, é uma ordem, é imperativo.
E Jesus faz essa frase para a gente constantemente: sai dessa morte, sai dessa dormência que tu te encontras e vem para quê? Para onde? E que vida é essa? A vida do corpo? Não, é a vida do espírito imortal. Várias vezes a gente já comentou aqui com vocês, né? E realmente é um hábito que eu procuro botar. De manhã, eu olho no espelho e falo: bom dia, Fabiana, não te esqueça que você é um espírito imortal. Não te esqueça que tudo aqui é transitório. Não te esqueça o que tu veio fazer aqui. No meio espírita, talvez por condicionamentos de tantas existências, em outras correntes religiosas e filosóficas, a gente traz muito da pena eterna, da culpa, do castigo. Aí nós transformamos em quê? Eu estou reencarnada aqui para pagar meus erros, para espiar o passado. E é uma interpretação equivocada do que a doutrina espírita nos ensina. Temos sim, devemos, estamos pagando como podemos, né? Mas nós estamos aqui, e está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, o objetivo da encarnação, traduzido em palavras mais simples para nós nesse momento. Nós estamos aqui para aprender. A planeta Terra é uma escola abençoada. Deus não castiga, existem normas e regras. Na escola, se tu chega atrasado, né, tu não entra na sala de aula. Se tu começa a faltar, vai recado para os pais. Se você não faz a prova, você leva 0. Se você não estuda direito, a nota é ruim. Se você estuda bem, a sua nota é boa. E assim por diante. Então, Deus tem leis que nós precisamos conhecer para não infringir, para começar a obedecê-las, vivenciá-las, porque daí nós não vamos ter dificuldades. Mas nós estamos aqui encarnados, não é para ser rico, não é para mandar em todo mundo, ter um corpo bonito. Podemos ter tudo isso, não é errado, mas não é o objetivo principal. Estamos aqui para educar as nossas almas, para descobrir essa vida imortal, esse espírito imortal que somos. Espírito não fica velho, espírito não fica doente, espírito evoluído é rico em alegria, em saúde, em paz. Então nós vamos começando a despertar para outros valores. E nós estamos aqui nesse processo que aprendendo a fazer escolhas. Tivemos escolhas equivocadas no passado, somos aprendizes ainda, então vamos cometer equívocos. Mas já está na hora de nós aprendermos a fazer as escolhas positivas para nossas vidas. Mas não dá para servir a 2 senhores, né? A gente quer descobrir as coisas do espírito, mas ficamos ainda abraçando as sensações, as necessidades de um espírito encarnado. Podemos usufruir tudo que tem na Terra, porque foi nos concedido, mas não podemos dar mais valor às questões do corpo, da matéria, dessa vida transitória, em detrimento da vida espiritual, que é a verdadeira e definitiva. Essa é a escolha que nós temos que começar a despertar e acordar. Então, lá, Jesus fala, acorda, vem para a vida. E Lázaro daí acorda e sai do túmulo. Como eu falei no início, naquela época se enfaixava o corpo. Aí, desce. Até o olho era tapado. Então há uma representação espiritual que nós acordamos, estamos acordando para o chamado de Jesus, sim. Mas estamos enfaixados em quê ainda? Que nos impede a caminhada. Agora eu vou colar o que está aqui. Nós outros também temos que retirar a pedra do egoísmo do sarcófago dos nossos enganos milenares. Vou ler de novo. Retirar a pedra do egoísmo do sarcófago de nossos enganos sarcófago
também era uma urna funerária, né? Aquelas do Egito lá, né? É um exemplo. Então o egoísmo nos envolve. Então nós temos que vencer o egoísmo, o eu. Eu tenho que ser feliz, eu preciso ser ajudado, eu sofro, eu, né? O meu filho, a minha esposa, o meu carro, o meu. É sempre nessa primeira pessoa, é o ego. Então nós estamos enfaixados, ouvimos o Cristo, já descobrimos que algo bate dentro de nós, porque é o chamado da verdade, da luz, mas estamos enfaixados. Aí mais uma vez, nós necessitamos da ajuda dos nossos amigos, amigos encarnados, os amigos do mundo espiritual, para que nos ajudem nas relações que nós temos, as nossas famílias, às vezes difíceis de relacionamento, mas também são indivíduos que ajudam a tirar as faixas do egoísmo e do orgulho que nos envolve. Meio na marra às vezes, né, seu Nelson? Eles dão aquela puxada assim que a gente roda. Então nós estamos envolvidos por pessoas que às vezes nós nem entendemos a finalidade daquele indivíduo na vida. A gente às vezes nem queria estar muito próximo desse indivíduo, mas é um composto de ajuda do mundo espiritual, de Deus, para que essas faixas que nos cegam permitam que sejam dissolvidas, para que a gente então realmente caminhe conscientes, atentos, alertas para a finalidade de nossas existências, que é o progresso espiritual. Nós vamos encerrar com o último trecho que Martins Peralvo coloca assim: já podemos ouvir, meio confusos, à maneira de uma sinfonia longínqua, o verbo amoroso do nosso Senhor Jesus Cristo. Convoca-nos para a luz e para a verdade, chamando-nos, enfim, para a vida verdadeira. Vacilantes e indecisos, aturdidos e semidespertos, fitamos a amplidão dos céus infinitos, onde cintilam estrelas esperanças, de mundos fabulosos, de sublimes e ainda inabordáveis humanidades que escrevem páginas imortais no universal drama da evolução. O que ele está falando aqui? Aqui é a escola Terra, para espíritos numa faixa evolutiva que ainda predomina as imperfeições. Ainda, em cada um de nós aqui, a imperfeição é maior. Mas existem mundos regenerados, mundos felizes, que já cintilam no universo, mandam sua luz, nos fazendo o convite que um dia nós iremos ingressar nesses locais, onde existe paz absoluta, entendimento das leis. Nós vamos trabalhar na composição dessas leis da matéria, onde a morte tem um outro significado, onde o nascimento tem outro significado, onde as relações têm significados que nós ainda não conseguimos imaginar, mas esses mundos existem e nos aguardam. As nossas pálpebras estão pesadas, os pés se encontram doloridos, porque a caminhada às vezes cansa, machuca, a gente tropeça, tem pedra, esquece o sapato, bota o sapato errado. Então a nossa caminhada, ela é cansativa. As mãos ainda traumatizadas, em nossa cabeça um vácuo indefinível. Alguém já teve essa sensação de um vácuo, de um vazio às vezes que toma conta da mente, do coração? Como dizia Chico, é saudade de Jesus. Porque a gente já ouve o Cristo. Ouve, mas ainda não conseguimos chegar, conviver com Ele. Estamos realmente atônitos, mas já começamos a sentir no templo de nosso espírito a presença augusta e misericordiosa do Mestre. Faixas mentais nos identificam com a morte, mas já estamos erguidos. Espero, meus amigos, que a gente possa sair de hoje com essa imagem na nossa cabeça. Nós não estamos mais naquele túmulo. Nós já estamos erguidos. Tirando as faixas ainda, mas já estamos erguidos, já sentindo saudade do Cristo.
Não há por que desanimar. Precisamos enfrentar a nós mesmos, as nossas limitações, os nossos erros, sim. Mas também temos que começar a ver as nossas virtudes, as nossas qualidades, que muitas vezes é boa vontade, esforço, mas já é uma virtude. Então não vamos permitir o desânimo. Não há por que desanimar. A evolução é fruto do tempo infinito. Os Espíritos nos falam que essa encarnação nossa é semelhante a um relâmpago no céu. Dá o relâmpago, já foi embora. Essa é a analogia de tempo que os Espíritos falam para os nossos 70, 80, 100 anos de vida aqui na Terra. Para mostrar o quê? Que é longo e infinito, inúmeras possibilidades. O importante é nós despertarmos, movimentarmos a vontade, o bom ânimo, sair dessa matéria que é necessária para o nosso progresso, mas que nós permitimos que sufoque o germe do ser espiritual. E nós vamos encerrar com uma frase do espírito de André Luiz, que fala assim: para cooperar com o Cristo, é imprescindível sintonizar a estação de nossa vida com o seu Evangelho Redentor. Fica um convite para que nós possamos abrir janelas no nosso dia a dia para conhecer Jesus. Abrir o Evangelho, seja a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma página que vá falar dos ensinos de Jesus. Porque a gente gosta de Jesus, mas não conhece o Cristo. O que a gente sabe de Jesus? Ele nasceu numa manjedoura. Ele morreu numa cruz. Ele teve aí uns 12 amigos, né? Isso. E Emmanuel nos fala que no nascimento, a crucificação, existe este arco que é preenchido por inúmeros ensinamentos. Isso que nós fizemos aqui hoje é uma interpretação, um olhar de uma pessoa que é estudiosa. Mas se nós formos em outros tantos estudiosos, nós teremos outros olhares. Porque os Espíritos falam que o Evangelho de Jesus é como um diamante de 1000 faces. Cada face que a gente vai olhando, nós vamos ter uma visão. Parábola do bom samaritano. Só o Espírito de Emmanuel tem cerca de 6 ou 7 mensagens explicando pequenas partes da parábola do bom samaritano. O amai os vossos inimigos, Emmanuel escreveu 11 passagens, só para a frase amai os vossos inimigos, cada um dando um sinal. Então vejam o quanto que nós necessitamos dar um pouquinho de tempo, não é quantidade, mas nos dedicarmos a conhecer o Evangelho de Jesus, para quando ouvir, saber o que está ouvindo e como se direcionar nessa caminhada. Dizem que Lázaro viveu muitos e muitos anos levando o Evangelho de Jesus a inúmeros corações. Agradecemos a atenção de todos e que a paz de Jesus fique em nossos corações.